Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a produção industrial cresceu 1,4% de abril para maio, interrompendo um período de 3 quedas consecutivas, segundo aí a medição do IBGE. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 24%. Apesar de ter sido o segundo maior crescimento da série histórica, a base de comparação é muito fraca ainda. O que a gente pode analisar a partir desses números divulgados pelo IBGE na semana passada, Fausto? Então, Glauco, primeiro que o retorno aí da taxa da indústria é uma referência importante, né? É a primeira taxa positiva quase que do ano, depois de um conjunto de baixas. Basicamente, a gente começa a ter a indústria retomar muito próximo a patamares, pelo menos no número, né, dos patamares do pré-crise, mas o problema da indústria está muito aquém, né, da questão do próprio índice. O Brasil vive hoje dois fenômenos em paralelo. O primeiro é viver de verdade, que é o que vai acontecer a partir da pandemia. O segundo é lidar com uma lógica de desindustrialização que o Brasil vive já há alguns anos e que cada vez mais a participação da indústria no PIB nacional reduz e de outro, o número de trabalhadores na própria indústria vem se reduzindo. Vamos lembrar que uma boa parte das empresas, né, das indústrias, dos segmentos, não pararam durante a pandemia, como a gente viu no setor de serviço, no setor de comércio. A indústria, na sua maior parte, ela continuou funcionando, com exceções de alguns setores e outros. A indústria hoje vive também, não só no Brasil, mas no mundo, um problema de quebra de cadeia. Um conjunto de setores tem tido dificuldade para conseguir peças e componentes, mostrando o quanto é complexo esse momento que a gente vive em relação à pandemia no mundo como um todo, em especial aqui no Brasil. Ou seja, quando a gente vê esse número, o número é sempre positivo, é bom ter um número positivo, mas por outro lado está bem aquém das nossas necessidades. De um lado, principalmente porque esse número, como você mesmo disse, é um número que começa a partir de uma base muito baixa. A base de referência em relação ao ano passado é maio. Vamos lembrar que maio foi o momento mais alto ali de paralisação da atividade econômica por conta da pandemia. E esse ano, na verdade, o que a gente tem assistido é um retorno mesmo com uma quantidade muito alta de mortos ainda no nosso país. Então, a indústria vive dois dilemas, de novo. Uma é a questão propriamente dita do vírus e ver como lida com a pandemia, e de outro, a questão da sua própria dificuldade em relação a um processo estrutural aí de enfraquecimento. E curioso, né, Fausto, quando a gente lembra no início da pandemia, havia ali uma discussão, por exemplo, em relação à reconversão industrial, fazendo com que a parte do segmento aqui no Brasil pudesse produzir equipamentos que eram necessários não só para a prevenção à Covid, como máscaras e equipamentos de proteção individual, mas também depois a questão de insumos, para vacina, e na verdade não foi feito nada disso, não houve qualquer tipo de planejamento por parte do poder público para esse segmento da indústria nesse período da pandemia. O Brasil acabou ficando mais para trás também por conta dessa inação, Fausto? Sem dúvida, Glauco, e vamos lembrar, né, o Brasil teve dificuldades ao longo dessa pandemia de produzir máscaras, né? Ou seja, nós chegamos ao ponto de deixar de produzir itens muito simples. A pandemia deixou escancarado uma série de buracos no nosso setor econômico. De alguma forma, vários elos da cadeia estão quebrados. A experiência da reconversão foi uma experiência importante, uma experiência a ser olhada com bastante cuidado. Vamos lembrar que setores diferenciados, como foi o caso do setor automotivo, entrou ali no conserto, na manutenção de respiradores, coisas desse tipo, mas basicamente como uma ação quase que voluntária, muito pouco de fato de política governamental com relação ao fortalecimento da indústria. Ao contrário, o que a gente vê é um movimento do atual presidente, do atual governo, de liberalização, de pouca proteção à indústria nacional e deixá-la aí ao sabor do mercado. Ao sabor do mercado a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, que na verdade já está acontecendo. Uma parte importante do crescimento industrial que aparece está vinculada ao setor agroexportador, uma parte vinculada ali
a produção que o Brasil já faz muito, né, vinculada às commodities, e outra parte ainda muito aquém dos bens de alta complexidade. O Brasil tem uma pauta de exportação normalmente vinculado a bens de baixa tecnologia e, ao mesmo tempo, ele importa bens de alta tecnologia, ou seja, nós estamos fora da curva de fato do desenvolvimento, fora da possibilidade de entrar aí na chamada quarta revolução ou a digitalização, enfim, os termos estão sendo usados para esse novo momento. O Brasil ainda tem que lidar com algumas questões muito objetivas, né? Ou seja, ele precisa criar mecanismos de fomento, precisa criar política industrial, algo que, na verdade, o que a gente viu agora foi ao contrário, né? Basicamente, os apoios à indústria foram desmontados, mesmo o próprio Ministério da Indústria desapareceu, e que o BNDES deixou de ser um elemento fundamental para esse crescimento, e o que a gente está vendo ali vamos lá, é um Deus dará em relação à política que de alguma forma está colocada. Isso coloca para nós um cenário bastante complicado, porque de alguma forma sair da pandemia passa necessariamente por planejamento para dizer para onde nós vamos. No atual momento, nós não temos nenhum sentido, não se sabe muito bem para onde as coisas caminham, e o que a gente está assistindo, na verdade, é o próprio setor tendo que lidar com as suas dificuldades e com as suas possibilidades. E é um momento bastante complicado para a economia de uma forma geral, Fausto. A gente tem que lembrar também que o Brasil vive esse processo de reprimarização econômica, centrando principalmente aí na agroindústria ou na produção de bens que tem muito pouco valor agregado. E lembrando também que a indústria é importante porque ela paga melhor do que outros setores da economia, e com a queda no rendimento de uma forma geral, o Brasil vai ter dificuldade também nessa retomada econômica. Então, sob todos os aspectos, esse descuido, né, esse não cuidar do segmento industrial é algo que acaba afetando a todos, Fausto. Bem, a indústria, como você mesmo lembra, é o setor que paga melhor, é o setor onde está boa parte dos trabalhadores formais, e de alguma forma é um setor que organiza os demais setores. Vamos lembrar que quando a gente fala muitas vezes do setor de serviços como uma referência, uma parte do setor de serviços, eu diria uma parte importante do setor de serviços, vem a partir dos serviços industriais, ou seja, conjunto de serviços que as empresas industriais demandam da economia em geral. Então, quando a gente olha para um setor que começa a ser desmontado, isso deixa a gente bastante preocupado, porque a questão da indústria no Brasil ele não tem a ver só com a questão da renda também, mas tem a ver com a questão, por exemplo, da nossa balança de pagamentos, a nossa relação entre importados e exportados, tem a ver com uma reorganização regional. Então, o Brasil está assistindo novamente uma reconcentração da sua indústria na região sul-sudeste, e o desmonte em regiões que foram muito difíceis de você retomar a indústria, mais uma vez, como foi principalmente o caso do Nordeste. A saída da Petrobras por conta da atual política da empresa, de alguma forma tem penalizado muito algumas regiões, em especial a região Nordeste. A gente está vendo agora o caso da privatização aí da Eletrobras, e vamos lembrar que no caso também, no caso regional, né, no caso Nordeste, a Chesf, que é o sistema Chesf, é bastante importante, e a gente vai vendo como esses elos todos vão sendo quebrados a partir de uma ideia aí, basicamente liberal, de que o mercado deveria se resolver por si. O mercado se resolver por si, a gente já sabe, a gente vai ter cada vez mais uma pauta vinculada à exportação de bens simples, e de outro lado a gente vai ter cada vez mais concentração regional e desigualdade social em geral. Acho que esse é o nosso dilema colocado. O debate sobre a indústria é fundamental para a gente pensar o Brasil do século XXI, mas o que a gente está vendo, na verdade, é um retroagir para o século XIX. Eu acho que isso é um dado para a gente ficar bastante preocupado, uma vez que a gente tem que olhar para frente e passa pelo para frente, manter aí as bases de uma indústria forte, de uma indústria que seja capaz, inclusive, de impulsionar o crescimento em geral e tecnológico também. E como você mencionou, Fausto, essa questão das privatizações, o Estado acaba abrindo mão de instrumentos que poderiam ser importantes justamente para estimular a economia. Quando nós tivemos o primeiro apagão ali no final do governo FHC, no governo seguinte do ex-presidente Lula, foi necessário usar esses instrumentos para poder não só restabelecer ali uma normalidade dentro do setor elétrico, mas também para incentivar, para fazer essa conjugação entre o setor elétrico e o segmento industrial. A gente
gente sabe que não tem como haver desenvolvimento do segmento da indústria sem justamente ter ali uma questão de estabilidade nesse setor elétrico. Então, o Estado vai abrindo mão desses instrumentos, vai ficando cada vez mais difícil enfrentar esse tipo de crise como a crise que o Brasil vive hoje nesse setor, Fausto. Aí a gente entra num tópico bastante importante, Glauco, porque é pensar ir para frente, né? Ir para frente, inclusive desse ano. Algumas consultorias têm trabalhado um crescimento de PIB razoável, em torno de 5%, mas a gente sabe que uma parte dele é efeito estatístico da queda do ano passado, mas tudo isso está amarrado de alguma forma ao que vai acontecer aí nesse segundo semestre. A vacinação precisa avançar mais rapidamente do que a gente está vendo, e aí quando você minimamente começa um processo de vacinação, de outro lado você já vem aí com uma questão de uma crise energética. A questão da crise energética é outro dado bastante preocupante. Basicamente, você tem dois grandes insumos importantes para a indústria. De um lado, a energia elétrica, de outro, os combustíveis. E os dois, de alguma forma, estão com preços muito elevados, o que significa que a nossa produção vai ser encarecida. E, de outro lado, você tem de verdade uma questão e uma falta de uma possibilidade de apagão, uma possibilidade de faltar energia, uma vez que uma parte importante dos nossos reservatórios ali estão bem aquém da necessidade de consumo do país. No mínimo, a energia elétrica ficará mais cara. Isso vai impactar necessariamente preços, isso vai impactar consumidores, isso vai impactar a indústria em geral. Agora, por outro lado, também, Glauco, a gente começa a assistir no Brasil um reposicionamento da própria indústria. A indústria também começa a olhar para esse Brasil dos 30%, né? Ou seja, uma indústria que também começa a trabalhar a partir da ideia da concentração de renda, o que é bastante ruim para o nosso país, em especial para o conjunto da sociedade. É só a gente olhar aí para o segmento automotivo, por exemplo, você vai ver que a figura do carro popular, do carro vendido para todos, é uma coisa que já está desaparecendo, e as empresas começam a se focar no mercado de luxo, nos mercados de bens mais caros. Isso tem a ver, em grande medida, com o momento que nós estamos vivendo, com esse momento de novamente concentrar renda. E aí é inevitável que os segmentos também vão fazendo essas escolhas. E ao fazer essas escolhas, vai jogando o Brasil num Brasil cada vez mais desigual, e num Brasil onde a desigualdade, a diferença de poder de compra vai definindo a nossa estrutura econômica em geral. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima, um ótimo início de semana. Até a próxima, Glauco. Um bom início de semana para todos. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.